Informação isso. É o terceiro clube brasileiro, pelo menos, que procura o Renato nesse ano. Isso eu posso contar tranquilamente. O Vasco foi atrás do Renato, Pedrinho foi atrás do Renato, o Renato não quis trabalhar no Vasco. O Cruzeiro foi atrás do Renato. Deram como certo, inclusive, que seria técnico do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro entende que a pedida do Renato era muito alta. O Cruzeiro não conseguiria pagá-lo, paga bem menos hoje. Relato que a própria diretoria do Cruzeiro faz para mim, paga bem menos hoje para o Leonardo Jardim do que pediu o Renato. Então, por questões financeiras, não conseguiu chegar a um acerto com o Renato. E no terceiro clube brasileiro que o procura em 25, ele aceita. Eu acho que é uma pergunta importante para ser feita a ele. O que te levou a recusar Vasco, Cruzeiro e agora aceitar o Fluminense? É uma curiosidade que eu tenho. É como bate um pouco com o que o Felipe falou. Eu acho que ele aposta muito no potencial do elenco do Fluminense. É bom. É melhor do que o do ano passado. Eu acho um bom elenco, cara. Muito bom elenco. E os meninos da base também são bons. Então, Precisa de um treinador que saiba usá-los, potencializar, ajudar a desenvolver. Por isso que eu acho que vai dar bom. E tem mais vindo da base para aí. Eu falo da base com propriedade, eu conheço, eu vivo a base do Fluminense, que tem 2 filhos meus que jogam no Fluminense. E além desses atletas que já estão no profissional, sub-20, sub-17, tem jogadores ótimos que daqui a pouco vão estar estourando no profissional também. Eu acho que tem essa aposta do potencial do elenco do Fluminense. É que a pedida feita ao Cruzeiro é porque ele provavelmente não queria sair do Rio de Janeiro. E aí tem um outro aspecto que a gente geralmente ignora no futebol. O Renato ficou no Grêmio, eu acho que 3 anos. Cara, em qual das passagens? A última. Na última. Que é a única em que ele não leva o Grêmio à Libertadores. Então, e teve uma pandemia no meio do caminho e o cara morava num hotel. Cara, a gente desumaniza no futebol, né? A gente tem uma tendência... A gente capitaliza o sentimento, né? Se o cara ganha bem, então ele não pode sofrer. Ele já ganha bem, A gente já parte de um princípio que eu considero equivocado e ligeiramente preconceituoso, como jogador de futebol, que é uma cutícula que ganha bem. As mãos, os 10 dedos das mãos, ganham muito mal. Mas uma cutícula ganha bem. Aí a gente parte do princípio que não pode reclamar de nada. E aí a gente ignora, por exemplo, o que é morar num hotel durante 3 anos. E muito provavelmente pouco poder sair do hotel porque vive numa cidade onde a rivalidade é alta, é extrema. Eu não posso ir nesse lugar porque esse lugar é frequentado pelos colorados. Então eu tenho que ir nesse lugar, que esse lugar é frequentado pelos gremistas. Mas se eu for nesse lugar frequentado pelos gremistas, os gremistas não vão me deixar em paz, porque eles vão ficar me perguntando o tempo inteiro. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, o Renato fizeram oferta para o Renato, ele falou assim, eu não quero sair do Rio de Janeiro. Então é isso aí, ó. Se quiser pagar, eu saio. Se não quiser... Eu saio. Foi assim. Eu acho que foi mais ou menos isso, entende? Assim, cara, para eu sair agora, voltar a morar em hotel, viver toda essa vida, cara, se você me der mundos e fundos, poxa, aí tá tudo bem. Eu compro um avião e fico vindo para lá e para cá. E outra, Renato não é mais um garotão como a gente viu no vídeo. Exatamente. Acho que tem a questão familiar também, enfim. Que dê tudo certo para ele. Lembrando que não é o anúncio oficial do Fluminense, mas é a apuração da nossa equipe do GE. André. Cravando que o Fluminense acertou com o Renato e ainda não anunciou. Talvez. A informação é do GE, exatamente às 11h35. Talvez, e isso eu acho absolutamente legítimo, ele tenha até alimentado a possibilidade de ser o técnico da seleção brasileira. Né? Que também o manteria no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Mas talvez, e aí tem o que a gente sabe e o que o meio do futebol sabe. Geralmente o meio do futebol está mais bem informado do que a gente. Porque as notícias circulam lá com mais facilidade. E talvez ele tenha sabido, Renato, não vai rolar. Seleção esquece porque vai ser o Jorge Jesus, ou se não for o Jorge Jesus, é o Jesus Jorge, e por aí vai. Então, ele aí falou, poxa, com esse elenco, eu aposto... Acho que Felipe, Ana e você vão concordar, que a primeira entrevista coletiva dele no Fluminense vai ser um exercício de otimismo e confiança. Como sempre, né? Como sempre. Cara, me parece que houve uma leitura positiva aqui do anúncio. E eu, cara, como estou aqui para me divertir, cara, que bom. Vai ser divertido, no mínimo, a passagem dele à frente do Fluminense. Aguardemos pelo anúncio, a primeira entrevista. A tendência é que ele já estreie no fim de semana.